irmãos, as irmãs, com a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Mais um dia, meus irmãos, nós estamos aqui na presença do nosso Deus. Nós somos a Jerusalém desse Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele habita em nós. Por essa razão, nós estamos em pé. Nós temos que estar buscando forças desse Deus para podermos continuar, porque não é fácil. E Jesus, nosso Senhor, Ele diz assim: para termos bom ânimo, porque aqui sobre a face desta terra nós temos muitas aflições, e nós temos que conviver com essas aflições. Mas o povo é de Deus, a igreja é de Deus, meus irmãos. Eu sei que vêm as lutas, nós nos abatemos, mas o poder de Deus é maior para nos fortalecer, meus irmãos, para dar firmeza para nós, para cada um de nós, que nós permanecemos na presença desse Deus e continuarmos a nossa jornada rumo a Jerusalém celestial. Por isso nós estamos aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui com esse objetivo. E Deus, Ele quer que nós venhamos a nos reunir assim, porque aqui, meus irmãos, Deus usa um de uma maneira, usa o outro de uma outra maneira, e nós somos fortalecidos, nós somos consolados, nós somos revestidos do poder, meus irmãos. E nós não abandonamos a fé, mas sim nós triunfamos. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, Ele pôs uma palavra em minha boca, e eu vou estar transmitindo a amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa palavra, meus irmãos, ela se encontra no Salmo de número 46. E o título, meus irmãos, desse Salmo, Salmo dos Filhos de Coré, diz assim: a fé perfeita em Deus, cântico sobre Alamote, para o maestro entre os filhos de Coré. E diz assim o versículo 1, meus irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós observamos, meus irmãos, no versículo 1 desse salmo, aqui é dito assim para nós: Deus, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Para onde, meus irmãos, nós corremos para nos abrigar, para buscarmos auxílio naqueles momentos tão difíceis das nossas vidas? Tem momentos, meus irmãos, que nós somos incompreendidos, não somos aceitos, as pessoas até desprezam a nós e não querem saber da dificuldade que nós estamos passando. Mas o nosso Deus, meus irmãos,
Ele é refúgio, Ele é uma fortaleza, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E nós temos que buscar nesse Deus, meus irmãos, esse refúgio. Nós temos que buscar nesse Deus, esse refúgio, essa força que nós precisamos para podermos continuarmos, para obtermos vitória, meus irmãos. Vitória sobre as lutas com as quais nós temos que conviver. Meus irmãos, o Salmo, ele diz para nós que Deus, ele é tão poderoso. Veja, meus irmãos, como que nós temos que continuar confiando nesse Deus, que é Deus quem faz cessar as guerras sobre a face desta terra. É interessante que ele diz aqui, olha, ele faz cessar as guerras, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que as guerras aqui sobre a face desta terra, elas não se findam, meus irmãos, por um grande acordo entre as nações para por fim as batalhas, as guerras. Só Deus tem esse poder, só Deus pode fazer isso, meus irmãos. Vejam o poder desse Deus. A paz, meus irmãos, que a humanidade tanto procura, ela não vem através desses acordos internacionais. É só Deus que pode, meus irmãos, por fim a essas guerras sobre a face desta terra. Só Ele tem esse poder. Humanamente isso é impossível. E quando Deus está dizendo aqui, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Deus está dizendo ao homem, coloque-se no seu lugar, porque eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. E ninguém pode se levantar contra esse Deus e ser bem sucedido, meus irmãos. Igreja amada, nós precisamos confiar nesse Deus, meus irmãos. Ele é um refúgio mesmo. Para ali nós corremos nesses momentos de angústia, e tenha certeza de uma coisa: você não será desamparado nem desamparada. Deus é misericordioso. Lembra de Josafá, quando aquele exército enorme veio contra ele? Josafá temeu, mas ele busca a Deus e põe à frente do povo de Deus pessoas para louvarem esse Deus, para adorarem esse Deus, e os inimigos são derrotados. Eles se voltam uns contra os outros e são derrotados pelo Deus Todo-Poderoso. Essas batalhas, meus irmãos, que nós estamos enfrentando, nós temos que confiar nesse Deus, pois Ele é o nosso refúgio. A vitória vai chegar, igreja. Precisamos nos fortalecer, precisamos nos encher de Deus para podermos suportar essas batalhas. Deus está com a sua igreja. Quando Ezequias também temeu, meus irmãos, o rei da Síria se levanta contra ele com aquela carta desrespeitosa, afrontando o Deus que Ezequias servia, e diz assim: que coragem é essa que você tem? Você confia em quem? Veja o que nós fizemos com as nações que estão ao redor de vocês, e você está confiando em quem? Mas Ezequias, meus irmãos, ele estava confiando no Deus que é refúgio e fortaleza. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E Deus pelejou por Ezequias. Ele entregou a sua causa nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Houve vitória. Apenas um anjo, meus irmãos, matou 185 mil soldados naquela mesma noite. E o inimigo voltou cabisbaixo e derrotado para o seu país. Meus irmãos, quem está se levantando contra ti, eu tenho que voltar a dizer isso: não será bem sucedido. A vitória é sua, porque você faz do Deus que é o Criador dos céus e da terra o seu refúgio e a sua fortaleza. Não ficará envergonhado, meu irmão. A igreja não ficará envergonhada. Por quê, meus irmãos? Veja, aqui também no Salmo diz assim: há um rio que alegra a cidade de Deus. E Jerusalém, meus irmãos, é um símbolo da igreja. E quem é esse rio? É o próprio Deus, é o Senhor Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E Ele está aqui, olha, em nosso meio. A vitória é nossa, meus irmãos. A vitória da igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Deus Todo-Poderoso. Você que está desanimado, sem forças, Deus vai te fortalecer. Você vai continuar
você vai chegar a Jerusalém celestial. A vitória é nossa. Deus está pelejando por nós. Nós somos mais que vencedores, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao bom Deus, meus irmãos. E eu quero assim agradecer a oportunidade. Nós ficamos alguns dias, né, meus irmãos, sem possibilidade de vir, mas hoje nós estamos aqui. Deus, Ele sabe de todas as coisas. Meus irmãos, amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, se anime, tenha fé, confie em Deus. Hoje nós estamos num número reduzido, mas Deus me mostrou, meus irmãos, eu contei aqui aquelas belas espigas de milho que estavam aqui. Isso, meus irmãos, são almas, são frutos. A colheita é enorme. Deus está conosco. Vamos confiar, acredite. As pessoas entrarão por essas portas e aqui ficarão. A igreja, meus irmãos, é de Deus. Ela vai crescer. E Deus é o refúgio e a fortaleza dessa igreja aqui. O inimigo, meus irmãos, já está derrotado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês acreditam nisso? Confiem, tenham fé. Confiem nesse Deus Todo-Poderoso. A vitória é do povo de Deus. É dessa igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças ao bom Deus. Aleluia. Aleluia. Os guerreiros de Cristo.